Não temos isso. Todas as leis foram repetidas no Novo Testamento como obrigação para os próprios judeus, mas não foi repetido o sábado. E olha que Jesus falou para o próprio judeu. E eles não compreenderam essas coisas. Eles não entenderam a lei do amor. Eles entenderam apenas a lei escrita. Então vamos ver aí na lição nossa, parte número 1, o sábado da criação. Tópico 1, o Shabat. Tópico 2, Deus concluiu a criação no dia 7º. Tópico 3, a bênção de Deus sobre o 7º dia. Tópico 1, então, o Shabat. Deus celebrou o 7º dia após a criação e abençoou esse dia e o santificou, como está em Gênesis 2, 3. Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui, e isso já aconteceu com a promulgação da lei. O substantivo sabat, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do maná, Êxodo 16, 22 e 23. A Septuaginta emprega a palavra Shabbaton, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Então existe o sábado da criação, um dia do descanso. Isso, o princípio é institucional, é um princípio que fala que o homem precisa de um descanso e esse dia vai ser um dia separado então para descanso desse homem, do seu trabalho. Então esse é um sábado que tem um relacionamento direto com Deus e um presente de Deus para toda a raça humana. Agora existe um sábado que é o sábado da lei, um sábado instituído por Deus como obrigação para os judeus de descansarem nesse dia. Então tem certas exigências, tem normas e é um sábado da lei, é um sábado legal, que é exclusivo de relacionamento entre Deus e Israel. Então antes da lei ser promulgada, existia o princípio de um dia de descanso. Nós não vamos ver aí os patriarcas guardando sábado. Não existe nenhum relacionamento aí de lei, de obrigação. Será que eles descansavam algum dia? Claro que trabalhavam, tinham dia de descanso. Todos os seres humanos têm essa necessidade de trabalharem e de descansarem um dia. Então havia, mas não existe aí nenhuma obrigação, por isso nem menciona guarda de sábado antes da lei. Então já era um costume de todos separarem um dia para descansar. Não quer dizer que era uma lei, mas quando então desce aí o maná, o alimento que é dado para o povo de Israel se alimentar no deserto, então Deus diz, olha, no 6º dia vocês vão colher dobrado e não vai estragar, porque no 7º dia vocês não vão recolher o maná. E realmente eles recolhiam no 6º dia dobrado, mas se recolhessem outro dia dobrado, estragava. Mas no 6º dia eles recolhiam dobrado e no 7º dia eles não recolhiam, podiam comer que não se estragava. Então a partir daí começou a haver uma separação por parte de Deus desse dia 7º. Então eles começaram a se acostumar com isso. E quando a lei foi promulgada, Deus coloca esse princípio para Israel. Porque eles não guardavam nenhum dia. Mas como esse dia era já um dia especial, que eles não colhiam, não precisavam de colher aquele maná, o maná tinha que ser colhido, tinha que ser triturado, amassado, fazer bolo. Então dava um trabalho para fazer aquela comida, não era só pegar o maná e sair comendo. Então eles teriam que trabalhar para poder comer. Então no dia 6º eles recolhiam, amassavam, já faziam os bolos. Quando chegava no sábado, ou no 7º dia aí, que a ideia aí não é nem colocar o nome de um dia, mas é a ideia de guardar o 7º dia, eles não precisavam trabalhar, porque já tinham feito na sexta ou no 6º dia. Quando chegavam no 7º dia, podiam descansar. Havia o descanso, então, até de fazer esse preparo dessa comida, porque já faziam
no sexto dia. Então houve aí um princípio e já uma obrigação de guardar esse dia já. Não era apenas opcional. Antes era opcional para todos os povos e continua sendo opcional para todos os povos. Agora, para o judeu passou então a ser um dia de obrigação, de guardar esse dia. E com a lei, então veio a ordem agora. Então passou a ser uma norma, uma lei de Deus para os judeus. E quem conhece o povo judeu sabe que eles gostam muito de dinheiro, um povo que pensa muito na parte financeira. E se Deus não obrigasse eles a guardarem esse sétimo dia, eles nunca guardariam. Porque eles acham que tem que trabalhar todo dia, tem que ganhar dinheiro. Pensam muito nessa parte financeira. Basta você conhecer, a maioria deles pensa dessa maneira. Sempre estão interessados em ganhar dinheiro, pensando em ganhar mais e mais e mais dinheiro. Então a parte financeira é muito importante para eles. E Deus então teve que criar uma lei determinando, obrigando. Vão trabalhar 6 dias, mas no sétimo dia vocês vão descansar. Então passou a ser uma lei, uma norma. Não vá pensando que todos aceitaram de bom grado. A maioria não aceitou de bom grado, porque agora teria a obrigação de guardar aquele dia. Então Deus separou esse dia e deu para eles obrigações, para eles fazerem nesses dias obrigações espirituais. Eles teriam que ofertar, fazer um sacrifício a Deus. Teriam que se dedicar a Deus nesse dia, para ficarem ocupados com alguma coisa. Então eles ficariam ocupados com Deus nesse dia. Deus concluiu a criação no dia sétimo. Deus completou a sua obra da criação no sétimo dia. Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui, Shabbat. Cessar, desistir, descansar. Então Gênesis 8, 22, Jó 32, 1, Ezequiel 16, 41. Esse descanso é sinônimo de cessar de criar e indica a obra concluída. Não se trata de ociosidade, pois Deus não para e nem se cansa. Isaías 40, 28 e João 5, 17. Então veja que Jesus diz bem claro, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Olha só, toda coisa que você tiver dúvida, pergunte para Jesus. A palavra final é de Jesus. Então quando Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, ele está dizendo claramente para os judeus, olha, vocês estão dizendo que Deus teve que descansar no sétimo dia. Mas Deus não se cansa. Deus trabalha até agora. Continua trabalhando, não parou de trabalhar. Então, quando lá fala descansou no sétimo dia, quer dizer o quê? Que ele cessou de criar a terra, os animais, né, o mar, as nuvens aí. Tudo isso foi criado no sexto dia, criou o homem e depois Deus descansou no sétimo dia. Não quer dizer parou de trabalhar, ficou ocioso, não faz mais nada. Não. Então Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Então se alguém acha que o dia de sábado não pode fazer nada, Jesus está dizendo, meu Pai trabalha até hoje. Então você está dizendo que Deus está violando o sábado, né? E o sábado não quer dizer que foi criado para você não fazer nada. O bem você deve fazer todos os dias da sua vida. Não tem dia para você falar, esse dia eu vou fazer o bem, o resto dos dias eu vou fazer o mal. Ou não vou fazer nenhum bem, ou não vou fazer coisa para Deus, só no dia que eu vou fazer. Que a maioria das pessoas fazem isso. Esses seguidores aí de uns dias de sábado, pode olhar, durante a semana eles são um tipo de pessoa. Quando chega nesse dia de sábado, são outro tipo de pessoa. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Tópico 3. A bênção de Deus sobre o sétimo dia. Ele abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo na dispensação da inocência. Mas isso foi interrompido por causa do pecado.
Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia 7º e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Então Deus criou esse dia para descanso do ser humano. Então ele trabalharia 6 dias, no 7º ele descansaria, estaria disponível para Deus, para ter uma maior intimidade com Deus. E durante esse período, até chegar à lei, sempre existiu esse princípio. Um princípio que estipulava um dia de descanso. E, como o homem estava num dia de descanso, ele poderia se dedicar a ter uma comunhão com Deus nesse dia. Então era um princípio que Deus criou, Deus santificou e Deus colocou isso no coração do homem. Mas o pecado veio para afastar o homem, até nesse dia, afastar o homem de Deus. Então o homem trabalhava e se tivesse um dia de descanso, ele aproveitaria para pecar. Veja só, não é o que acontece? As pessoas, quando têm aí um dia de descanso, ao invés de se dedicarem a Deus, de procurarem ler a Bíblia, de evangelizar, um dia para orar, um dia para estar na igreja, ao invés disso, o que eles fazem? Vão se divertir, quem mora perto do mar vai para a praia, ou a praia de um rio, ou vão caçar, ou vão pescar, vão se embebedar, vão se divertir e se esquecem de Deus. Então, olha só, o princípio que Deus instituiu de dia de descanso foi totalmente quebrado. Ao invés do homem se dedicar a Deus, o homem foi se dedicar a ele próprio. Então ele acha assim, tive aqui um dia de descanso, então esse dia aqui eu vou aproveitar para aproveitar a minha vida, para descansar o meu corpo e para viver aí, fazer um lazer. Olha só, se Deus deu esse dia para ele, de presente, para ele poder se dedicar exclusivamente para Deus, ele aproveita o dia para ele e nem pensa em Deus. E quando ainda vai à igreja, então acha que está fazendo mal ainda, está fazendo coisa ruim, que vai cansá-lo, vai tirá-lo do seu descanso, do seu lazer. Ainda vai para a igreja por obrigação e não por amor a Deus. E é isso que o homem faz. Então esse dia também, ele tem um sentido de um futuro com Deus, um descanso eterno com Deus. Ele tem esse sentido também. Como está em Hebreus aí falando, que resta aí um repouso para o ser humano. Falando desse dia que ele estará definitivamente com Deus. Agora, enquanto estivermos na terra, esse dia de repouso, de descanso da alma, esse descanso espiritual é o encontro com Jesus. A partir do momento que você encontra com Jesus, você recebe o descanso da sua alma. O fardo do pecado é retirado e você acha descanso. Por isso que as pessoas, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente elas são transformadas, são mudadas. Por quê? Porque o fardo sai, o pecado sai, a opressão sai. E agora ele se sente aliviado, tranquilo. Agora até os vícios acabam. Todas as coisas que pressionavam ali, que escravizavam, saem agora. A pessoa está livre para servir a Deus. Por isso que acha descanso quando se encontra com Jesus. Vamos ver aí a parte 2, o sábado institucional. Então, tópico 1, desde a criação. Tópico 2, não era mandamento. Tópico 3, os patriarcas não guardaram o sábado. Então, vamos ver aí, tópico 1, desde a criação. É o sábado para descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. Tornou um modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção e assim por diante, como está em Levíticos 24:4.